Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é dia do livro de 2 Timóteo, ou seja, a segunda carta que o apóstolo Paulo mandou a Timóteo por volta, acredita-se, de 67 depois de Cristo, quando ele estava na sua segunda prisão prestes a morrer. Ou seja, essa carta, esse livro, foi o último a ser escrito por Paulo. Nós estamos estudando os livros da Bíblia na sequência que ele vem aparecendo aqui na Bíblia, porém não está na sequência cronológica. Então, a última carta de Paulo, que ele escreveu na realidade, é 2 Timóteo, porém nós vamos estudar ainda algumas depois que ele tinha mandado antes, né? Para Tito, para Filemon, a gente ainda vai estudar, mas na verdade essa que seria a última carta em tempo cronológico. Ele começa falando, vamos lá. No capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre a família de Timóteo. Da onde vem Timóteo? De onde surgiu Timóteo, né? Então, ele era uma pessoa que foi ensinada por ele pessoalmente, que ele ensinou ali o ministério, ele fala que ele impôs as mãos, colocando o ministério sobre ele, e ele fala da família dele. No versículo 5, ele fala assim, ó: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Então, ele estava elogiando o comportamento e a fé de Timóteo. Então, recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ou seja, era uma família de pessoas que criam no Evangelho, nas palavras que ele tinha trazido a respeito de Jesus. Depois, no versículo 12, ele fala assim, eu vou resumindo, tá? Depois você leia com calma o livro todo. No versículo 12, ele diz assim, ó, vamos ler do 10 para você entender um pouquinho melhor, né? Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Estava contando, né, a respeito que ele estava encarcerado, ele vai falando no versículo 8, ele fala que ele estava encarcerado por Cristo, e ele fala por esse Cristo que destruiu a morte, que trouxe a vida, imortalidade, ele vinha falando assim. Para o qual eu fui, no 11, designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Por isso, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, até o dia da morte de Paulo, ele acreditava que Deus era poderoso para trazer os livramentos, para falar o que ele tinha que fazer, para dar as orientações, para fortalecer o seu ânimo, a sua alma, o seu espírito. Então ele estava trazendo para Timóteo que o fato dele estar preso e dele estar prestes ali à morte, mais para frente ele vai falar, que era ele mantinha a fé sem mudança nenhuma em Cristo Jesus. Inclusive, ele estava exortando e ajudando a Timóteo a se manter sempre nos caminhos que ele tinha ensinado. Vamos continuar. Aí, no versículo 15, ele fala assim que, devido à situação dele estar preso, sendo perseguido dessa forma, muitos abandonaram ele, né? Então, no 15 ele fala, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo, Hermógenes e tal. E depois ele fala, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, veja, na hora da perseguição é que nós sabemos quem são os verdadeiros cristãos, os verdadeiros amigos e os que não são. Então, aqui, nessa última hora em que ele estava ali preso e prestes a morrer, muitos fugiram. E um que se manteve fiel foi Onesíforo. Então, ele elogia e ora pela casa de Onesíforo. Depois, então ele vem falando de todas essas dificuldades, né, ali por ele estar preso, para Timóteo ficar firme, para ele saber em quem confiar, em quem não confiar. Ele fala aqui de várias pessoas, olha, tal pessoa me fez mal, tal do Alexandre o Latoeiro, não sei quem me foi pedra de tropeço, mas saúda tal e tal e tal e tal pessoa, no final você vai ler, que são as pessoas que realmente continuaram com ele até o fim.
Depois, no versículo 2, ele fala assim, olha, para ele se fortificar e transmitir tudo que ele ensinou, né, para ele nesses tempos. Então ele fala assim, versículo 1 do capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, que ele passasse para as pessoas exatamente o que ele tinha falado, para que não haja aquela história do telefone sem fio, né? Então, que ele passe aquele ensinamento que foi transmitido e passe para pessoas idôneas. Não jogassem palavras ao vento, para ele procurar pessoas que depois iriam transmitir também e que esse ensinamento fosse guardado através de quem ele fosse expondo. Olha que interessante, né? Criando uma rede de propagação do evangelho. Depois, no versículo 13, tem um versículo que nós conhecemos bastante que fala assim, ó: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Muitas vezes nós prometemos coisas ou falamos coisas para Deus e a gente acaba não cumprindo, mas Deus, ele permanece fiel. Se ele prometeu algo, se ele falou algo na sua palavra, ele vai cumprir. Então ele estava aqui alertando Timóteo do caráter imutável de Deus e justo. Depois, no versículo 15, ele fala como que ele deveria se portar, então, né? Ele fala assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí ele vai falando para evitar falatórios, ele vai dando algumas orientações, mas ele fala aqui principalmente para ele se apresentar a Deus aprovado, que ele não tenha do que se envergonhar, que ele esteja se santificando, sendo uma pessoa confiável, para que as pessoas, quando ouvirem a palavra de Deus através dele, vejam que realmente é o poder de Deus se manifestando. No versículo 19, ele fala assim, ó: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor sabe. O Senhor já sabe quem vai aceitar, quem não vai. O Senhor já sabe qual vai ser o nosso final. O Senhor já sabe o que nós vamos empreender no seu ministério. A gente ainda às vezes não sabe, ainda não foi revelado. Às vezes a gente não executou tudo aquilo que o Senhor tinha através de nós. Mas o Senhor já sabe e conhece o nosso coração, conhece o nosso posicionamento. Depois, no versículo 20, ele fala assim, ó, que numa casa vão ter vários vasos, vasos de honra e vasos de desonra. Então, eles tinham muitos utensílios lá na casa, né? Meu cachorro achou de latir bem agora. Tem vários vasinhos numa casa para ser utilizado como jarras, como potes, né? E alguns são para honra, ou seja, chega uma visita importante, você vai fazer uma festa, você coloca aqueles mais bonitos, aqueles que são mais fortes, aqueles que são de ouro, de prata, né? E para o dia a dia você usa outros, né? Assim que às vezes está até meio quebradinho, tal, você para quebrar um galho. O que ele quer dizer é assim, que nós somos como utensílios, que nós vamos ser utilizados por Deus, que nós somos os instrumentos, o Espírito Santo que vai estar em nós é que vai fazer a obra. Então, que nós sejamos instrumentos que possam carregar com honra esse Espírito Santo que vai habitar dentro de nós. Amém, queridos? Que nós possamos cada dia mais buscar a Deus, aumentarmos o nosso relacionamento com Ele e nos santificarmos para que sejamos dignos que Ele possa nos usar. Né? Nunca nós vamos estar totalmente dignos ou preparados porque nós somos imperfeitos e Deus é perfeito. Mas através da nossa fraqueza ele demonstra a sua força. Depois no capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 5, que ele fala assim sobre os últimos tempos, que nos últimos tempos haveriam tempos muito difíceis e o que ia acontecer, como que iriam ser os homens naquela época. Então ele fala assim, ó, 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Qualquer semelhança é mera coincidência, você vai ouvir agora. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, ele descreveu a sociedade atual, né? Então, ele diz que nos últimos tempos as pessoas iam abandonar o amor, o respeito uns para com os outros, iam abandonar a sã doutrina, como diz aqui o que Deus orienta, as características morais que são passadas pela Bíblia. Então você vê hoje que tem muita rejeição à Bíblia, né? Tem escolas, tem lugares que foi retirada a Bíblia, que ficava ali no local, alguma coisa que sinalizasse cristianismo, não, porque o Estado não pode ter nada relacionado à religião, ao mesmo tempo que eles fazem um ecumenismo, né, de todas as outras religiões, sendo que o cristianismo vai ficando de lado. Então, os homens vão rejeitando a sã doutrina, vão blasfemando de Deus, não querem saber de Deus. E a gente vê isso acontecer nos nossos dias, né? E ele estava orientando o Timóteo, ó, cada vez mais isso vai acontecer. Não é que aconteceu só agora, né? E cada vez mais isso vai acontecendo. Esse espírito, né, que está preparando o palco para a vinda do anticristo, antes de que Jesus venha, aqui esse espírito já estava atuando lá naquela época, só que as coisas vão piorando. Que nem, por exemplo, sempre teve terremoto, só que os terremotos estão ficando mais fortes. Sempre teve guerra, só que as guerras estão ficando muito piores, com um potencial letal muito maior. Então, assim, esse espírito do inimigo já existia desde o começo, só que nos últimos tempos isso ia se intensificar. E é o que a gente tem visto atualmente, né? Aí no capítulo 3, versículo 10, ele faz um elogio a Timóteo. Então ele fala assim, vamos ler juntos. No capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ou seja, ele foi um dos que mais ficou próximo de Paulo, mais aprendeu ali de Jesus através de Paulo e que mais estaria apto, né, a ficar no lugar dele ou ajudar ali na liderança após a morte de Paulo. Aí depois, no versículo 12, ele fala assim, para ele não se assustar com essa perseguição, porque olha só o que diz no 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque os homens naturais, eles não querem regras, eles não querem certo e errado, eles querem fazer conforme a cabeça deles. Então, quando a luz vem trazendo o que é certo, eles veem o quanto eles estão errados, isso incomoda. E isso faz com que as pessoas persigam aqueles que trazem a palavra da verdade, que são as palavras de Jesus, né? Então ele fala que é cristão, vai ser perseguido. Vai ser perseguido pela sua família, no seu trabalho, pelas pessoas ao seu redor, por entidades até sociais, né? Vamos ser perseguidos, mas nós temos que continuar falando a verdade. No capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Fala sobre a inspiração da palavra de Deus, que a palavra de Deus, na verdade, não é escrita por homens naturais, mas sim inspirada por Deus. Inclusive aqui, ele estava escrevendo aqui. Então ele falou assim, ó, 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ou seja, aqui mostra que se você precisa crescer, se você precisa aprender, se você precisa tomar decisões, a palavra de Deus, né, as escrituras são a forma mais correta de você entender qual é o caminho correto de ter sucesso na sua vida, né? Porque é a palavra que vai nos dizer o que nós devemos fazer. Ela é apta para ensinar, para corrigir, e ele estava orientando para que ele sempre zelasse por essa palavra. No capítulo 4, ele fala alguns ensinamentos finais ali para Timóteo, de como ele proceder, né? Fala de algumas pessoas que nem eu falei, né? Para dar, como é que fala? Saudações finais, né? Então ele fala lá no capítulo 4, 19, saúda Priscila, Áquila, a casa de Onesíforo, Erasto, Trófimo, e assim vai falando, né?
apressa-te a vir me ver, porque ele já sabia que ele estava no final, né? Ele prevê o seu martírio. Aqui está no capítulo 4, versículo 6, olha o que ele fala, ele já previa que ele ia morrer agora dessa vez, né? Então ele falava assim, ó, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha que bonito que ele disse aqui, né? Ele fez tudo que ele tinha que ter feito na sua posição de apóstolo de Cristo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, ou seja, no dia da sua morte. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Depois no 17 ele fala assim, ó, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ou seja, até mais, meu amigo, porque eu estou partindo para o céu. Ele prevê aqui que dessa vez Deus tinha colocado no coração dele que já é hora da partida, ele já combateu o bom combate, ele já guardou a carreira, ele já guardou a fé, ele fez tudo que poderia ser feito como ser humano aqui para a obra de Cristo. E agora Cristo iria levá-lo consigo e ele estaria para sempre com o Senhor. Então essa foi são as últimas palavras de Paulo antes dele morrer. Aí ele foi decapitado, né? Foi executado por Nero em 67 depois de Cristo. Foi um pouquinho antes dele ser decapitado que ele escreveu essa carta. Então, queridos, eu convido vocês a lerem essa carta na sua íntegra para você aprender mais e mais a palavra de Deus. Nós vamos estar falando na próxima semana de Tito, que é a próxima carta, sendo que, como eu já expliquei para vocês, essa que nós falamos hoje foi a última. Tito veio antes, mas como está na sequência da Bíblia, nós vamos seguir para estudá-la. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.